Ele era apenas um cãozinho amável e animado, mas teve um fim trágico e misterioso. Esse é o caso do cão Orelha. Orelha era um cão comunitário que vivia há cerca de 10 anos na Praia Brava, em Florianópolis, Santa Catarina. Ele era cuidado por moradores e comerciantes da região, que o alimentavam e mantinham um abrigo para ele. Este tipo de animal é conhecido como cão comunitário, quando a comunidade local assume informalmente os cuidados do animal, sem ele ter um dono fixo. Orelha era considerado um símbolo da praia e conhecido por frequentadores e moradores. Porém, tudo ia mudar na madrugada de 4 de janeiro, em 2026. O animal teria sido espancado com objetos contundentes como pedaços de madeira ou garrafas. Moradores encontraram o cachorro gravemente ferido em uma mata e o levaram para o atendimento veterinário. Apesar das tentativas de salvá-lo, os ferimentos eram extremamente graves. No dia 5 de janeiro de 2026, o cachorro precisou ser eutanasiado para evitar o sofrimento. Os ferimentos relatados eram traumatismo severo na cabeça, inchaço intenso na face esquerda, olho esquerdo projetado para fora da órbita, sangramento pela boca e pelo nariz. O exame indicou que a lesão provavelmente foi causada por objeto contundente, como um pedaço de madeira ou garrafa. Esses sinais são compatíveis com espancamento violento. Outro relatório preliminar citado na imprensa também mencionou inchaço grave na cabeça e dano nos olhos após o ataque. Moradores que o encontraram relataram que ele estava deitado, sem conseguir se levantar, respirava com dificuldade e apresentava sinais claros de dor intensa. Ele foi rapidamente levado para uma clínica veterinária, mas os danos eram muito graves. Ele tinha objetos cravados na cabeça, pregos pregados e mutilações, e que ele tinha até pedaços de madeira enfiados no ânus. O caso ganhou enorme repercussão, porque vídeos e relatos do ataque começaram a circular online. Autores denunciaram um crime nas redes e campanhas como Justiça por Orelha viralizaram. A morte do Orelha gerou indignação nacional e internacional, com protestos e manifestações contra os maus tratos aos animais. Em várias cidades brasileiras, pessoas foram às ruas pedindo punição aos responsáveis. A investigação foi conduzida pela Polícia Civil de Santa Catarina. As principais etapas são análise de mais de 1.000 horas de câmeras de segurança, coleta de depoimentos, perícia veterinária, investigação sobre possível tentativa de intimidar testemunhas. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão de celulares dos suspeitos. Inicialmente, 4 adolescentes foram apontados como envolvidos. Porém, ao longo da investigação, um deles foi descartado como suspeito e virou testemunha, após análise de câmeras de segurança. Em determinado momento da investigação, a polícia indicou que um jovem de 15 anos poderia ter sido o autor direto das agressões, embora o caso tenha sido questionado pelo Ministério Público. Esse grupo de adolescentes, inclusive, eram bem ricos. Suspeita de intimidação de testemunhas. Durante o processo surgiram acusações graves. Familiares de suspeitos teriam tentado intimidar testemunhas. 3 adultos foram investigados por coação no curso do processo. Isso aumentou ainda mais a repercussão pública do caso. Exumação do corpo. Diante de inconsistências apontadas pelo Ministério Público, o corpo do cão Orelha foi enxumado para nova perícia. O laudo posterior gerou controvérsia. Não foram encontradas fraturas ósseas evidentes. A causa da morte ficou inconclusiva. Esse resultado levantou novos debates sobre a investigação. O caso virou notícia fora do Brasil e mobilizou organizações de defesa animal, celebridades, ativistas e até o baterista do System of a Down comentou o caso e prestou homenagem ao cachorro. Protestos e mobilização popular. Após o crime, ocorreram manifestações em várias cidades. Protestos pediram justiça para a Orelha. Campanhas online reuniram milhares de assinaturas. Um protesto chegou a acontecer na praia de Copacabana, pedindo justiça pelo animal. O caso não ficou apenas nas redes. Projetos de lei inspirados no caso, vários projetos foram apresentados no Congresso. Aumento das penas para maus tratos, punição mais severa quando o crime causa morte, possibilidade de internação de adolescentes que cometem crueldade contra animais. Alguns projetos ficaram conhecidos informalmente como Lei Cão Orelha. Além do debate sobre a maioridade penal, o decreto Justiça por Orelha, em março de 2026, o governo federal publicou um decreto relacionado ao caso. O decreto aumentou multas para maus tratos. Punições agora variam de R$ 1.500 a R$ 50.000 por animal.
podendo chegar a 1 milhão em casos agravados. O nome informal da medida virou o Decreto Cão-Orelha. Segundo a investigação, um dos principais suspeitos viajou para os Estados Unidos poucos dias após o ataque à orelha. Ele foi para Orlando, onde visitou a Disney, em uma viagem de formatura, já planejada anteriormente. A viagem durou praticamente todo o período inicial da investigação. Enquanto o caso explodia no Brasil, ele estava fora do país, em um dos destinos turísticos mais famosos do mundo. A polícia, no entanto, disse que a viagem já estava marcada há cerca de 1 ano. Não havia prova de que foi uma fuga planejada. O momento crucial, quando ele, no dia 29 de janeiro de 2026, foi abordado pela polícia ainda no aeroporto. Teve celular e pertences apreendidos, passou a ser interrogado formalmente. Esse momento foi decisivo na investigação. Um familiar tentou esconder roupas do adolescente dentro da mala, especificamente um moletom e um boné. Essas roupas eram importantes porque apareciam nas câmeras de segurança no dia do crime. E mais grave ainda, o familiar tentou dizer que a roupa foi comprada na Disney, mas o próprio adolescente se contradizeu sobre essa versão. Outro ponto importante, o adolescente disse que estava em outro lugar, mas as câmeras mostraram que ele saiu na madrugada e esteve na área do crime, e voltou depois. Além disso, a polícia usou tecnologia para confirmar a localização dele no horário do ataque. Entre vários suspeitos, apenas um adolescente foi apontado como autor direto. A polícia pediu a internação equivalente à prisão para menores, mas a defesa afirma que as provas e circunstâncias são contestáveis. Além disso, também teve rumores de que esses adolescentes teriam tentado afogar um outro cãozinho caramelo, sobreviveu e foi resgatado. E você se pergunta qual o motivo para eles tentarem fazer isso com o cão-orelha e com esse outro cachorro caramelo? O motivo era bem simples, diversão. Eles achavam isso engraçado. E infelizmente não é incomum ver adolescentes que têm esse tipo de comportamento sádico e acham engraçado causar sofrimento em animais. A questão sobre esse caso é que ela levanta debates sobre impunidade, né? Desde o começo que eu comecei a acompanhar esse caso, aliás que eu soube, eu já sabia que não ia dar em nada, ou que não ia dar em muita coisa. Porque, querendo ou não, são adolescentes podem fazer maldade até mesmo contra seres humanos que nada acontece. E também, ainda mais o fato deles serem ricos. Os ricos já têm muito poder no Brasil. É muito fácil os pais dos garotos pagarem, enfim, por fora para mudarem o percurso da investigação e coisas do tipo. É óbvio que tudo isso fica no campo da especulação, né? Mas é fato, não é incomum você ver adolescentes que vê diversão, sim, maltratar animais. Crianças, enfim, é muito comum, infelizmente, não é toda criança gosta de animal, que trata bem animal, enfim. Muita criança maltrata realmente por brincadeira, uma diversão sádica. E para quem fala que isso não tem absolutamente nada a ver, muitos estudos, enfim, mostram que vários serial killers e criminosos, assim, e começaram esse desejo mórbido quando eram crianças ou adolescentes e começaram torturando animais. Existem vários casos aí que vocês podem pesquisar e que começaram exatamente desse jeito. Não tô falando necessariamente que uma pessoa que fez isso vai se tornar um serial killer, mas ela com certeza absoluta não é uma pessoa com bom caráter. Ela é capaz de cometer coisas absurdas com outras pessoas. E se for uma pessoa numa situação de poder, subir na vida e conseguir virar um policial, um político, um chefe, um médico, enfim, vai ser uma pessoa muito maldosa. E essas pessoas eu não confio, pelo menos, em deixar, sei lá, uma criança perto dessas pessoas, um bebê, um idoso. Porque se a pessoa fez isso com um animal, um ser que não fala, que não xinga, que não faz nada, imagina o que ela faria com um ser humano vulnerável ali, né? Uma pessoa com deficiência, enfim. São pessoas que não são confiáveis. E eu sei que também tem esse debate que muita gente fala, as pessoas se importam muito mais com a vida de um cachorro do que com a vida das pessoas. Você já parou pra pensar quantos cachorros são maltratados, assim? Tipo, são muitos. O cão-orelha foi um caso que repercutiu porque foi muito violento o que aconteceu com ele. Digo mais, ainda as pessoas têm mais empatia por cachorro em âmbito de animal, mas você já se perguntou quanto de violência acontece com outros animais? Com galinhas, com cavalos, com bois, com gatos também. Os gatos, eles são aquele tipo de animal que é 880. As pessoas amam de paixão, as pessoas simplesmente querem exterminar. Eu sei porque eu já perdi um gatinho assim antigamente, quando eu não tinha informação de que gato tem que ficar dentro de casa. Inclusive eu reitero esse discurso aqui. Animal doméstico tem que ficar dentro de casa. Se você tem cachorro, se você tem gato, não deixa dessas voltinhas. É no meio dessas voltinhas que eles encontram pessoas maldosas, igual a orelha, e infelizmente se deparou naquela noite. Além, é claro, de estar exposto a doenças, enfim, a vários outros perigos. Como a orelha é um cão comunitário, e que as pessoas gostavam muito dele, uma coisa me incomoda nessa história. O fato de que ninguém cogitou pegar a orelha pra criar. Cogitou isso.
Tipo, várias pessoas gostavam dele, várias pessoas apreciavam a presença dele, cuidavam dele, mas ninguém deu um lar pra ele, ninguém nem sequer, sei lá, levou ele pra uma ONG, ação, nada, não teve nenhuma mobilização a respeito disso. Não tô falando que as pessoas são obrigadas a dar lar pra todos os bichinhos de rua, porque isso é impossível. São muitos bichinhos de rua mesmo, é impossível você conseguir salvar todos. Me incomoda o fato dele ser tão conhecido e não ter tido ninguém que tinha condições, que tinha, sabe, vontade mesmo de proteger esse bicho. Porque esse bicho estando na rua, se estivesse pelo menos num abrigo, ele já estaria são e salvo, sabe? E eu sei que não deveria ser bem assim, tal. Ele teria o direito de existir ali na rua sem ninguém fazer mal pra ele. Mas a gente não vive num conto de fadas. Sei lá, eu acho que alguém deveria temer por ele. Sei lá, ele tava exposto a outras coisas, tipo doenças mesmo, tipo sinomose, enfim. Tava exposto ali a riscos, não somente a esses adolescentes, mas também não adianta comentar isso depois do que já aconteceu, né? Mas é uma reflexão aqui que fica.